Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez. Estamos hoje na lição número 5 da nossa revista da editora Betel. E você que não se inscreveu, está participando aí da primeira vez ou da segunda, mas ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para que você assim possa receber as notificações que quando é lançada a nova lição, ok? Para você não estar procurando todas as vezes. Hoje a lição 5 nos fala de avivamento e missões na história da igreja. Nosso texto áureo está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde nos diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Bom, verdade aplicada diz que quando somos confrontados pela palavra e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus opera a renovação pelo Espírito e nos traz avivamento. Vamos falar de três objetivos, ou temos três objetivos agora na lição, que é explicar que somos confrontados pela palavra, mostrar que os grandes avivamentos nascerão após o retorno à palavra e esclarecer que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao ideal da grande comissão. Nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15. Você lê em casa, eu vou para a frente. A introdução diz: na história da igreja, avivamento e missões sempre caminharam juntos. Tá? Então isso é bem histórico, bem bíblico, tá? Que quando as pessoas renovam a sua comunhão com Deus, eles também se preocupam com o próximo, se dispõem a estender as mãos para livrar aqueles que estão afundando, no lago, tá? No charco, no lago do fogo inferno, tá? E no charco de lodo, literalmente, algumas pessoas estão vivas ainda, mas estão vivendo uma vida de inferno literal. Então aí nós vemos que o avivamento traz isso, esse despertar do amor com o próximo. Bom, vamos ver o que é avivamento, depois os avivamentos da Bíblia e os avivamentos na história da igreja. O que é avivamento? A relevância dos avivamentos. A igreja cristã vivenciou em sua história alguns avivamentos que foram responsáveis por um retorno ao Senhor e desejo pela obra missionária. Então sempre é necessário ter um reavivamento. Quando nós falamos de reavivamento, claro que estamos falando de toda a igreja, de todo o corpo, mas eu quero que você também pense num reavivamento particular, individual, de você. Porque nós vimos na lição passada que a reforma protestante só aconteceu quando Lutero reformou a sua vida pessoal em sua experiência com Deus. E também o reavivamento não acontecerá a nível nacional ou internacional, a não ser que aconteça em nossa vida particular em primeira instância. O que é avivamento? A palavra avivamento, esse termo avivamento, pode ser colocado como tornar-se mais vivo, animar-se, tornar-se mais forte. Então essa palavrinha já nos traz uma mensagem, às vezes as pessoas estão vivendo uma vida monótona, uma vida, uma vida sem sentido, e o avivamento dá sentido à vida. No contexto de Abacuque 3:2, a ideia é conservar vivo, deixar viver, revigorar. Nesse contexto, o avivamento está ligado ao comprometimento com a palavra de Deus e o retorno ao ideal do Senhor. Abacuque, ele estava admirado como Israel, como a nação, o povo de Deus, eles estavam desviados da presença de Deus de uma forma tão
asquerosa, tão radical mesmo, tá? E que Abacuque clama e diz: Senhor, eu vejo injustiça e o Senhor não vai fazer justiça. Eu vejo tanta maldade, o Senhor não vai tomar providências. Desculpa aí. Então Abacuque ele está orando para que Deus tome providências, porque ele não aguenta mais tanta iniquidade no meio que ele está vivendo. E neste momento que ele clama, Deus responde, diz: eu vou tomar providência e eu vou mandar um exército da Babilônia que vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, vai queimar o templo e vai levar todos, toda Jerusalém, esses homens, para o cativeiro babilônico. E nesse contexto que Abacuque treme diante desta palavra. Abacuque queria um avivamento, sim. Queria justiça, sim. Só que Deus prova que enquanto o povo não ver a necessidade de um avivamento na sua vida particular, enquanto eles não verem que consequências traz o seu pecado, lamentavelmente eles não vão aceitar bem, não vão aceitar o reavivamento nas suas vidas. Eles não veem necessidade da presença de Deus em suas vidas, porque acham que está tudo bem. O avivamento na Bíblia foram registrados avivamentos nos quais um grande número de pessoas se voltou para Deus e desistiu de seu modo pecaminoso de viver, tá? Então, quando nós falamos avivamento, é justamente isto, tá? Os avivamentos foram liderados por homens que reconheceram a crise espiritual. Ou seja, se eu não reconheço a crise espiritual que eu estou vivendo, a crise espiritual que a igreja está vivendo, que a sociedade está vivendo, eu não tenho por que voltar para Deus, tá vendo? Eu não tenho por que abrir mão do meu pecado se eu não estou vendo consequência nenhuma, eu não estou vendo o inferno aberto debaixo dos meus pés, eu não estou vendo a morte batendo à minha porta. Então, lamentavelmente, enquanto eu não enxergo a crise espiritual, as consequências do meu pecado, lamentavelmente eu não procuro o avivamento. O ser humano, nós seres humanos, muitas vezes, no lugar de nos motivar a nós mesmos, esperamos que a dor nos motive a buscar a Deus. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é essa pessoa que olha para si mesmo e reconhece que precisa estar em comunhão com o Pai, não por necessidade simplesmente de fugir do inferno, da morte, mas sim pelo prazer de desfrutar a presença do Pai. Então, o avivamento, justamente na Bíblia nos mostra isso. As pessoas, quando vem a sua crise espiritual, os homens, quando vem a sua crise espiritual, a necessidade, aí se voltam para Deus e abrem mão do seu estado pecaminoso. Os avivamentos na história da igreja, diversos reavivamentos ocorreram no seio da igreja. Pós-reforma, geralmente em época de crise. O grande avivamento, que tem o período chamado o grande avivamento, foi uma série de avivamentos simultâneos, isso no século XIX. A pregação da cruz e do arrependimento revolucionaram a sua geração. Veja, quando falamos da pregação da cruz, nós queremos dizer que o Evangelho deixa bem claro que o nosso pecado traz consequências. A cruz, quando vemos Jesus na cruz sendo morto, está nos deixando claro que essa morte de Jesus é fruto, consequência do nosso pecado. Então temos que deixar claro às pessoas que Jesus morreu por causa do pecado delas, por causa do pecado nosso. Então esclarecer, que esta morte seria nossa e que o arrependimento nos leva a assumir a nossa responsabilidade. Jesus fez a parte dele, Jesus
por amor, morreu em nosso lugar? Sim. Todavia, eu preciso assumir minha responsabilidade de viver uma vida comprometida com Ele. Quando nós pregamos esses dois pontos, então nós podemos alcançar as pessoas com um reavivamento. 2. A história da igreja e missões. A igreja primitiva e missões, missões da igreja pós-reforma, é a Bíblia e missões. A história da igreja e missões. A reforma protestante foi apenas o começo do grande avivamento que Deus estabeleceria em sua igreja. Martinho Lutero, ele deu início à mudança da história na igreja. A igreja primitiva e missões. É o Espírito Santo que capacita a igreja para a missão e para o discipulado. Jesus agiu no poder do Espírito Santo e aconselhou os discípulos a esperar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo para fazer a missão. Ou seja, Jesus e a igreja primitiva são os nossos maiores exemplos. Então, como é que Jesus inicia seu ministério? Debaixo do poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e depois da tentação ele volta a Jerusalém cheio do Espírito Santo e faz a sua missão. E Jesus também aconselha, antes de subir ao Pai, ele disse aos discípulos: não se ausentem de Jerusalém até que sejam revestidos, cheios do Espírito Santo, para fazer a missão. Então, se Jesus nem a igreja não fizeram a missão, não puderam fazer a missão, vamos colocar assim, sem estar cheios do Espírito Santo, eles tinham, Jesus tinha a sua missão, a igreja tem a missão, mas são dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Então fique claro, nós estamos falando sobre a questão da atividade, da capacitação do Espírito Santo. Missão da igreja pós-reforma. Após a reforma, a igreja protestante se focou em converter os pagãos dentro da igreja. Então, na época de Martinho Lutero, Calvino e outros homens de Deus, no período da reforma protestante, essa igreja não tem foco missionário, não tem foco para levar a palavra a outras nações, outros povos, até porque eles entendem que essa missão era dos apóstolos. Então não tem a visão missionária de alcançar os de fora. Eles estão muito focados em trabalhar com a estrutura doutrinária e provar às pessoas, aos pagãos que estão dentro da igreja, porque muitos se diziam cristãos, mas não conheciam nada de Cristo. Então, nesse contexto, a igreja protestante não se preocupa com a obra missionária. O princípio doutrinário que dentro do protestantismo, de que o sacerdócio é de todos os cristãos, este princípio foi responsável posteriormente em dar um grande estímulo missionário. Ou seja, já que eu sou sacerdote também, responsável na obra de Deus, um dos papéis meus é levar o povo a Deus, isto como um sacerdote. O sacerdote tinha essa função de aproximar o povo a Deus, levar os pedidos do povo a Deus. E o ministério nosso, então, é aproximar as pessoas de Deus. E assim este princípio fez que se acendesse o estímulo missionário. O século XIX foi marcado pela busca de uma vida devocional, pessoal, uma vida piedosa e pela leitura da palavra de Deus. Nós, neste século, vamos ver um grande exemplo, um homem de Deus, John Wesley. Eu coloquei a imagem de uma escultura dele. John Wesley, ele, como homem de Deus, ele buscava a santidade ao mais alto grau. Ele se reunia com outros irmãos para estudar a Bíblia metodicamente. Eles procuravam tanto querer agradar a Deus pela leitura da palavra de Deus, o que Deus queria, qual era o foco de Deus, qual a missão. E nisto, de estudar metodicamente, acaba se
denominando o movimento metodista de John Wesley. Então, a santidade, a busca da santidade, da comunhão com Deus, tá, trouxe um avivamento. E isto porque eles buscaram estudando a palavra de Deus. Nós vamos ver o movimento pentecostal: batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, as Assembleias de Deus. Durante séculos, a obra pentecostal tinha perdido seu calor, mesmo que continuava a existir. Então, o pentecostalismo em toda a história sempre existiu, tá? Desde o Pentecoste, esse fogo se acende e nunca apagou. Ele está assim meio que apagado, meio esporádico, mas na história nós encontramos, tá, pessoas cheias do Espírito Santo em toda a história, não só após 1910. Na escola teológica Bethel, o Parham, um teólogo, tá, um estudante da Bíblia, um metodista, ele reuniu seus alunos e 40 deles estudaram o tema batismo com o Espírito Santo. Após um intenso estudo sobre o tema, eles entraram em um consenso de que o batismo com o Espírito Santo era algo para os dias de hoje, e então oraram e foram batizados com o Espírito Santo, tá? Então isto é lindo, porque o estudo metódico da palavra de Deus, o estudo teológico aprofundado, ele traz um avivamento. Enquanto muitas pessoas, às vezes, lamentavelmente, eles têm um receio do ensino teológico. Então, o pentecostalismo tem como base o ensino teológico dentro de uma escola teológica, a Escola Teológica Bethel. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, na qual o crente em Cristo Jesus experimenta a plenitude do Espírito através da evidência inicial do falar em línguas. Então, quando falamos do batismo no Espírito Santo, estamos dizendo de outra experiência diferente da regeneração. Ou seja, a pessoa pode estar plenamente salva, tá? Aceitou Jesus, está salva, e isto não quer dizer que esteja cheio do Espírito Santo. E se não está cheio do Espírito Santo, não quer dizer que ele não esteja salva. Então, não podemos confundir essas coisas, são experiências distintas. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é capacitar essa pessoa, tá? Gerar um relacionamento íntimo com o Pai, e é impulsionado essa pessoa e capacitado para fazer a obra de Deus. Então isso gera, o batismo com o Espírito Santo gera um relacionamento íntimo com o Pai, e o cristão assim é impulsionado e capacitado para fazer a obra de Deus. Então há uma necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando falamos revestimento de poder, a palavrinha poder vem do grego dunamis, é a palavra raiz, que se usa para vários vocábulos no português, como dínamo, que é um gerador de energia, dinamite, que tem um poder explosivo muito grande, de destruição, ou dinâmico, uma pessoa que está viva, ativa, tá? E todos esses termos podemos usar na questão do batismo com o Espírito Santo, Quem é batizado com o Espírito Santo, ele tem dentro de si uma força, um ânimo, tá? Ele tem dentro de si um entusiasmo bem vivo, tem uma capacitação, um poder, literalmente, como se fosse uma força explosiva de um dinamite, Quando chega, ele prega o Evangelho e nada pode resistir a esta palavra quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. E tem dinamismo, tem iniciativas de fazer a obra de Deus. O batismo nos capacita para executar a obra do Pai. Mais uma vez, lembramos que o batismo com o Espírito Santo não é exigência para a salvação, tá? Isso não pode se confundir, é outra experiência, tá?
mas que é necessário para que nós possamos estar mais capacitados para a obra, é necessário o revestimento de poder. As Assembleias de Deus, batizados com o Espírito Santo em 1909, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles chegam em 1910 a Belém do Pará. Tá? Então, Daniel Berg e Gunnar Wingren são os homens de Deus, tá? Ainda jovens, solteiros na época, que Deus direciona eles para virem a Belém do Pará. São dois jovens que vão seguir a orientação de Deus. Em 18 de junho de 1911, eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, na época chamada Missão da Fé Apostólica. Estes concentraram seus recursos na evangelização e divulgação da doutrina da obra do Espírito Santo. Perceba, meu amado irmão, irmã, que a Igreja Assembleia de Deus, ele a princípio tem um nome, Missão de Fé Apostólica, porque justamente ele se foca nesta missão, tá? A apostolicidade, o ministério do apóstolo é plantar igrejas. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá? Eles vão ser plantadores de igrejas, eles vão sair pelo Brasil todo divulgando o Evangelho e também divulgando a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Eles concentram todos os seus recursos na evangelização. Não é à toa, não é por acaso que as Assembleias de Deus hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, porque o foco desta igreja, lá nos idos de 1911, o principal foco era a evangelização e divulgação do ministério da doutrina da obra do Espírito Santo. Concluindo, meus amados, a história nos prova que o avivamento é fruto da palavra, que gera o arrependimento e nos leva à busca da comunhão santa com o Pai mediante o Espírito Santo. Então, se nós queremos um avivamento na nossa vida, vamos ter que nos apegar à palavra, vamos ter que buscar a Deus, não através de emoções, tá? Não através simplesmente de movimentos, mas sim conhecer Deus através da palavra, deixar que esta palavra penetre na divisão de nossa alma e espírito, que mexa conosco, que nos mostre onde precisamos nos alinhar e que busquemos a comunhão santa com Ele, porque nós, tendo comunhão com o Pai, o Espírito Santo há de nos capacitar e há de nos usar para a sua obra. Meu amado irmão, minha irmã, chegando aos momentos finais, explicamos que somos confrontados pela palavra, mostramos que os grandes avivamentos nasceram após o retorno à palavra e esclarecemos que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao ideal da grande comissão. Que Deus nos dê graça, que possamos absorver esta palavra e individualmente, cada um de nós procurar um avivamento com Deus. E você, meu irmão, minha irmã, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. Estamos com mais de 5.000 inscritos em nosso canal. Muito obrigado, vocês que estão se inscrevendo, divulgando, participando. Muito obrigado mesmo, tá? E deixa seu like, tá? Deixa sua curtida, tá? Inscreva-se no nosso canal, não esqueça de curtir. Deus te abençoe, uma boa escola dominical para você.